À vontade, quando quiser. Então, assim, Michele, o exercício físico é de grande vantagem para o ser humano. A gente não nasceu para ficar parado. Tanto que os hormônios, a natureza da gente, era de fuga ou de defesa. Então, a gente tinha que comer, correr para conquistar alimento ou se defender dos animais, dos inimigos. As doenças que vieram com o sedentarismo, com o que pareciam as facilidades da vida moderna, trouxeram várias doenças que até então não existiam ou eram raras, como o diabetes, quando está associado com a obesidade, a hipertensão, a depressão em muitos casos, uma série de sintomas. Então, você perguntar para um médico que cuida dessa área do corpo se é interessante correr, é muito interessante correr. O que é importante falar é que nem 8 nem 80. Primeiro, o que isso significa? Nem correr muito pouco, quer dizer, quase não fazer exercícios, que é a obesidade, o sobrepeso lesa os joelhos, as articulações, mas também o excesso pode ser prejudicial. Então, por exemplo, as maratonas. Está comprovado, quando se colhe exame de sangue no dia seguinte de quem correu maratona, que o desgaste físico e hormonal é tão importante que é quase que chega a zero cortisol. O que isso significa? Que zerou as defesas do corpo, que o corpo chegou no limite de qualquer defesa. Então tem que tomar muito cuidado, quem quer correr maratona, para estar preparado. Meses de boa alimentação, de musculação, de vacinação em dia, porque esse pós pode comprometer. Outra coisa que é importante falar é que quando é corrido com moderação, nos Estados Unidos eles falam runner's high, que é o barato, que é o vício, é aquela sensação de bem-estar incrível que realmente vicia. Vicia a ponto daqueles que estão acostumados a correr pelo menos 3 a 4 vezes por semana, meia hora, eles têm uma síndrome de abstinência como quem é viciado em droga. E quando você faz uma tomografia do cérebro, você vê quando corre, que libera o bem-estar, e quando depois disso tem essa abstinência, tem insônia, baixa do desejo sexual, depressão, crise de ansiedade, quer dizer que realmente é um vício. Com moderação, é o melhor antidepressivo natural que o ser humano pode ter. Então, dá esse barato, dá essa sensação boa, inclusive nos iniciantes. Acho que é por isso que hoje tem tanto corredor de rua, tem prova quase todo fim de semana aqui no nosso país, e é vamos dizer, uma tendência no mundo de fazer um exercício barato, socializante, né? Porque você corre com mais pessoas, que te traz um bem-estar, você não precisa pagar uma academia, é só inscrição, ou no dia a dia a rua é de todo mundo, só tem um calçado adequado, e aqui vale a pena falar das precauções, fazer um teste ergométrico, procurar um médico antes, ver como está a pressão, colesterol, esse tipo de coisa. Sobre o colesterol, é verdade que aumenta o colesterol bom e diminui o ruim? É assim, o colesterol bom, ele tem uma base genética muito forte. Quer dizer que geneticamente a gente nasce com uma tendência maior ou menor de responder ao exercício ou ao esporte. Existem pouquíssimas medicações até hoje que fazem subir o bom colesterol. E o esporte é um remédio natural que faz subir. O mau colesterol, ele cai, que é aquele que entope as veias, que aumenta a chance de infarto, de derrame, porque normalmente quando a gente faz exercício, ele induz a uma alimentação mais saudável. E esse mau colesterol é assim, 30% é devido à dieta, que é essa interferência do exercício, e 70% é genético. Então, além de dar bem-estar, ele está protegendo por dentro. Uma outra coisa que é legal falar desse barato, desse vício que o colesterol faz, é as custas da liberação de endorfina no cérebro. Esse neurotransmissor, que assim chama, né, esse que avisa, sinaliza o bem-estar, ele cai na corrente sanguínea e não só dá bem-estar no cérebro, como ele é até um analgésico, é natural. Então, ao mesmo tempo que você faz o exercício, está forçando o coração, está forçando os músculos, os tendões, tudo aquilo, ele meio que ele alivia essa sintomatologia, esses sintomas, de modo que você consiga fazer sem ter tanto sacrifício, tanto sentir que está praticando. Então, isso também é bem bacana de dizer. E quanto à TPM e o ciclo menstrual, existe algum efeito da corrida sobre essas situações? Então, existe. Primeiro porque se você tiver um exercício físico de rotina, principalmente nos 10 a 14 dias antes, ele libera essa endorfina e favorece um humor mais saudável.
Outra coisa é que fazendo exercício você tem menos chance de ter uma retenção de líquido. Então também você tem não só um bom humor, como fisicamente uma sensação melhor. E tudo funciona melhor, os hormônios sexuais, até para ter ovulação, tudo isso, quando a gente está mais magro e quando os músculos estão em atividade. Porque até 72 horas depois de um exercício, quer dizer, fazendo um exercício um dia sim, um dia não, a gente já estaria protegido do consumo de glicose, do bem-estar, de tudo isso. Quanto à ovulação, a corrida tarda a menopausa? É mais uma questão disso assim, se ele favorece que os hormônios funcionem de um jeito melhor. O que eu posso dizer é que mais do que tardar, ele não antecipa uma menopausa precoce. Quer dizer, ele tem um benefício contrário. Entende? Sim. Agora, durante toda a fase da vida, fazer exercício, ele traz esse bem-estar físico, mental, psíquico. Você falou de um hormônio no começo, sobre que afeta a imunidade. Que é o cortisol. Exatamente. É porque na endocrinologia, todos os hormônios têm correlação. Então, muitas vezes sobe um para cair o outro. E, por exemplo, a testosterona nos homens, depois da maratona, também está diminuída, que é uma coisa que a gente não esperava, porque ele tem a ver com a força física. Quanto mais testosterona, é como se desgastasse tanto que cai bastante, não cai a zero. E esse cortisol, ele é o hormônio de defesa da gente, isso da luta, da gente sobreviver, que fez o ser humano ter essa reatividade. E tá sem essa reatividade, não só faz como se a gente ficasse parado perante uma fera, mas ele paralisa o corpo frente a essa defesa. A gente tem estudos que falam que quando teve o Holocausto, muitos judeus tentaram fugir pelo Canal da Mancha. E quando eles chegaram do outro lado, os que sobreviveram nadando, eles tinham mechas brancas de cabelo. Quase que nessas 2-4 horas que eles atravessaram, porque zerou o cortisol. E o cortisol tira esse pigmento, a melanina, que é de defesa. Então, para ver como tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é só uma curiosidade de um outro momento que baixa o cortisol, estresse absoluto. Mas, em geral, em esporte físico, então, baixa o cortisol? Não, é que a maratona, muitas vezes, chega à exaustão da capacidade humana. Tem movimentos dentro da medicina que são contra. Porque se você faz o exercício para ter bem-estar, para ter qualidade de vida, para ter saúde, e no final você está tão desgastado, talvez a conta saiu errada. Agora, com moderação, aumenta a imunidade. Até as empresas botam os funcionários para correr, faz equipes, melhora a produtividade no trabalho, melhora a qualidade de vida, diminui a abstinência, diminui a falta no trabalho por doença, que é uma prova de que a imunidade da população fica melhor. Tem que fazer exercício.